Talvez hoje você esteja cansada, confusa, sobrecarregada, mas mesmo assim você continua. Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você ser ouvida, se reconectar com você mesma. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e é uma alegria ter você aqui com a gente nesse programa. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas mulheres vivem, mas poucas falam sobre isso: a maternidade que recomeça, com novas fases, novos vínculos e também novos desafios. Eu estou aqui com a Kate, que é mãe da Clara, de 12 anos, da Cel, de 1 ano e 6 meses, casada com o Igor, e estão juntos há quase 9 anos. Kate, conta um pouquinho de você hoje como mãe. Como é a sua rotina atualmente? Nossa, vou contar mesmo. É uma loucura, né, Kátia? É intenso. Como você falou, são duas fases completamente diferentes, então dar conta das duas tem que ter muito remeleixo, né? Tô numa fase, 1 ano e 6 meses aí, entregue à maternidade. Então, desde que a Cel nasceu, eu tô ativa no cuidado. Então, também tem sido bastante desafiador, né? Porque eu tô ali o tempo todo com ela, né? Eu e meu marido, a gente trabalha em home office. Então, é aquela loucura, uma bagunça e a exaustão bate. Então, eu acho que eu tô num momento de, assim, esgotamento, de assumir, né, que eu tô cansada e de cuidado comigo também, né? Eu acho que chega uma fase da maternidade que a gente precisa também abrir espaço para esse cuidado, né? Então eu acho que eu tô nesse movimento, assim, dessa fase que é muito intensa da criança, de 1 ano e 6 meses, que anda por tudo, sobe por tudo, que se você bobear um segundo cai, né? Porque sobe na mesa. Então é aquele cuidado o tempo todo, assim, então você fica um pouco tensa, mas também tem a questão de ser a segunda maternidade, né, que a gente vai falar, que também traz uma calma maior, uma segurança, né, e a idade também, né, porque a diferença são 10 anos, Sim. Então eu também tô mais madura, mais cansada também, né, fui mãe muito jovem. Então, acho que é muita coisa, é muito intenso. É Sim. muito intenso. Tá tudo muito intenso. Kate, como foi para você se tornar mãe pela primeira vez? Nossa, eu era muito novinha, né? Quando eu olho pra trás, eu falo, gente, como assim? Eu tinha 24 anos, né? Então, era tudo novo. Foi tudo muito intenso também. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre quis tudo do meu jeito. Então, eu sabia o jeito que eu queria um parto domiciliar, queria o mais natural possível, enfim, tinha um roteiro para tudo, né? E a maternidade veio e quebra os seus conceitos todos, né? Sim. Então, hoje, né, ressignificando, foi uma oportunidade de aprendizagem, mas foi muito duro, porque eu sempre sonhei em ser mãe, mas aconteceu também, não foi programado. E aí eu acho que tem toda essa dificuldade, né, de você saber quem você é, porque a gente imagina o que é ser mãe. E acho que naquela época eu idealizava muito, romantizava muito, né? Essa coisa do milagre, de ser mãe, de ser um instinto materno, que é tudo lindo, né? Que é, enfim. Então eu romantizei muito, assim. E aí quando o bebê chega e você tem que lidar com as suas expectativas quebradas. Mas a realidade dos fatos que é muito difícil, né? Cuidar de um bebê, você não conhece o bebê, você não tem experiência com o bebê, você precisa de ajuda para tudo, às vezes você acha que você vai dar conta sozinho. Então, lidar com toda essa intensidade foi difícil. Eu tive depressão pós-parto, eu não fui diagnosticada,
Então foi difícil, foi bem difícil. Quantos anos você tinha, Kate? Quando a Clara nasceu, eu estava com 25 para 26 anos. Tá. E o que mais te marcou na primeira maternidade? Eu acho que foi essa dificuldade de não dar conta sozinha. Eu senti que isso me machucou. Então, eu tive que aprender a pedir ajuda, eu tive que aprender a me flexibilizar. Como eu falei, eu queria controlar tudo e doía, porque eu também não tive o parto do jeito que eu quis. A Clara foi uma bebê pélvica, então eu tinha todo um planejamento de um parto domiciliar e na época isso era muito ousado, porque a gente não podia nem entrar doula na maternidade naquela época, Sim. né? E a gente tinha definido por isso, estava tudo certo, e com 38 semanas a Clara senta e fica pélvica. E aí a gente tentou até o último segundo que esse neném nascesse em casa e fosse um parto natural humanizado. E a gente tentou 2 versões cefálicas externas. Então, assim, eu fui ao meu limite, né? Eu tô rindo agora porque, gente, como a gente faz besteira quando a gente quer fazer o que a gente quer. E quando a gente é cabeça dura. Então hoje é um pouco cômico lembrar dessa história, mas na época foi terrível, porque aí tive que esperar, né? Eu falei, bom, já que ela não vai nascer, porque daí consegui uma médica que faria o parto pélvico, estudei muito sobre o assunto, falei, não, vou fazer pélvico. E aí a minha médica me liga e fala, ó, ela tem que nascer até tal dia. Porque eu tenho uma viagem marcada há muito tempo, a Clara nasceu ali perto do carnaval, e eu não posso desistir dessa viagem, então se não nascer, não vai ter jeito, vai ter que ser o plano C, porque daí eu tinha plano A, plano B e plano C. Então o que mais doeu, eu acho que foi perceber que a maternidade é esse lugar de vulnerabilidade tão grande assim para a mulher, e que eu achava que eu era a protagonista em tudo. E aí entender que eu não era protagonista, levou um tempo, isso doeu, machucou e seguiu por muito tempo, assim, os dois primeiros anos tiveram fases muito difíceis, assim, né, na minha história. E aí tinha ansiedade, tinha muito medo de sair com ela, não deixava ela ficar com ninguém, e aí todos aqueles sintomas que depois de muitos anos eu fui entender o que era. Tá. Então, Kate, eu sei que a sua primeira filha é do seu primeiro relacionamento e a sim, segunda do segundo relacionamento. isso. Como é que foi atravessar a maternidade junto com uma separação? Ai, é difícil, né? Foi muito difícil porque eu acho que, olhando para trás hoje, eu acho que nada que acontece na nossa vida acontece por acaso, né? Eu acho que tudo tem um propósito. Eu tava num relacionamento há muito tempo, a gente ia fazer 13 anos juntos. A gente namorou quase 8 anos, tivemos um término, e aí, não chegou a ser um término, mas foi um distanciamento, foi um tempo, eu descobri que eu tava grávida. E foi um susto, né? Não tava nada programado e a gente se dedicou. A gente fez tudo para funcionar, né? Então, a decisão da separação veio de mim, né? Porque por muitos fatores, mas eu percebi que depois da maternidade, muito do que a gente espera também do companheiro, muitas vezes não vem. E a maternidade, ela mesmo hoje vivendo não é sobre comparar, mas assim, hoje tendo outra filha e vivendo coisas muito diferentes do que eu vivi no meu primeiro relacionamento, eu entendo que mesmo quando a gente está muito acompanhada, com várias pessoas ao nosso redor, a gente se sente só. Mas tem coisas que a gente é muito só na maternidade. E eu acho que em alguns relacionamentos a gente não consegue abertura para discutir algumas coisas. E tudo parece muito pequeno quando são coisas muito grandes.
Então eu acho que eu sempre tive um lugar do desconforto, assim, como ser humano, não só nas relações, de trocar, de conversar, de dialogar. E eu me sentia muito só. Então eu acho que na época eu já fazia terapia há algum tempo, eu tinha pausado quando a Clara, um pouco antes da Clara nascer. Quando eu engravidei, eu me dei alta e não voltei mais para terapia, porque eu achei que a minha vida seria resolvida com a gestação, sabe? Bom, engravidei, Deus me mandou esse presente e agora a vida vai ser maravilhosa, porque E isso é é muito isso. comum, né, É. Kate? Muitas mães acham que, bom, o filho, engravidei, o filho vai chegar e é ele que vai preencher todos os espaços vazios que eu tenho na vida e agora tudo vai ser maravilhoso. Sim, e assim, isso que você está falando é exatamente isso. E, gente, o filho não tem nada a ver com nada disso. Hoje eu me curei, eu entendo que assim, o amor que eu tenho pela Clara é a maior experiência de amor que eu tive na minha vida e foi a primeira. Mas isso não significa que eu vou ser feliz em tudo. Muito pelo contrário, a Sim. maternidade vem, hoje eu brinco assim, eu falo pro meu marido, a maternidade vem e tira debaixo do tapete toda a poeira que você escondeu. E aí você tem que encarar aquilo, e é muito doloroso. Então foi muito difícil, porque assim, a gente já não estava tão bem, né? Já conversava sobre uma possível separação, e aí a gente passa por uma transição que ia ser mudar de país. E ele vai primeiro sozinho. E eu já tinha essa angústia, eu já queria me separar, né? Então, quando ele vai sozinho, eu me sinto um pouco aliviada, porque eu falo assim, bom, ele foi primeiro, eu posso agora, mesmo assim, gente, a gente tinha conversado, eu ia, né? Isso estava decidido, mas as coisas mudam, a gente pode mudar de ideia, sabe? Essa também é meu aprendizado, tá tudo bem, porque eu me culpei por muito tempo. Então, assim, tá tudo bem, as coisas mudam, nada é permanente. A gente não é obrigado a viver uma coisa a vida toda, porque eu acho que filho também é um lugar, assim, pra mim, eu quero que meu filho me veja feliz, sabe? Então é óbvio que um divórcio ele é duro, ele é difícil. Foi muito duro, foi muito difícil. Foi difícil pra ele, foi difícil pra mim, mas foi difícil pra Clara. É difícil pra Clara com 12 anos. Sim. E a gente enfrenta isso como família. A gente precisa enfrentar isso. Porque Quanto tempo a Clara tinha quando vocês se separaram? com 2 anos. Tá. Então esse distanciamento dele para o Japão também me fez observá-la, perceber como ela reagia com esse distanciamento. E eu acho que a gente lidou muito bem, eu e ela. E me faz também confiar na minha decisão, né? E eu também converso muito com a minha família na época, e eu tenho apoio do meu avô, que não tá mais aqui, mas ele foi maravilhoso, ele foi a primeira pessoa que soube que eu queria me separar, e eu morria de medo que ele soubesse, e ele foi a pessoa que mais me apoiou na época. Então, houve, né, já esse distanciamento, e aí quando esse distanciamento acontece, eu olho para essa situação e eu falo, olha, nada é por acaso. Agora eu posso ter coragem. Foi muito difícil, as pessoas acham que foi fácil, mas não foi fácil, porque eu tinha muito carinho por essa pessoa, eu tenho muito carinho pelo meu ex-marido, sabe? E a gente passou muito tempo junto, a gente tem uma história, né? Então, eu quero muito que ele seja feliz, eu torço por ele, isso não tem nada a ver, mas algumas coisas acabam, né? Então... E você acha que o fato de ter se tornado mãe e ele se tornado pai, enfim, a chegada da Clara contribuiu para essa separação de vocês, as dificuldades, os problemas que um filho traz, né, para o casal, que a gente sabe que muda muita coisa? Você acha que isso teve um peso ou não? Isso já não estava legal o relacionamento? Eu acho que traz, sim. É impossível não trazer, porque o filho é dos dois, e assim, por mais que ele é um excelente pai, ele foi naquela época, ele deu o melhor dele. Eu acho que todo mundo dá o melhor de si. Uhum. Só que às vezes o melhor que você tá dando não é o melhor para outra pessoa que tá com você. Não Então é também não é o né, suficiente. E assim, gente, não é um lugar nem de culpa, sabe? Ninguém tem culpa de nada, mas assim, eu esperei mais, eu tinha mais expectativa. Eu realmente achei que ser mãe e ser pai ia ser o milagre da nossa história.
E foi muito bom, ele foi muito parceiro em tudo, na decisão do parto, em todas as intervenções que a gente teve. A gente viajou para Ilhabela para eu me internar em Boiçucanga, para eu me internar lá para fazer a versão cefálica, ele topou tudo. Então, assim, a gente era muito parceiro, a gente era muito amigo. Mas acabou o amor, gente. E aí, quando acaba, e aí voltando à questão dos filhos, tinham coisas que sim, a gente não concordava, sabe? E eu acho que isso pesa muito, sim, porque eu acho que precisa existir um equilíbrio. Eu acho que os casais, falando da minha própria experiência, eu acho que precisa haver um alinhamento. Se eu não gosto de determinada coisa, se aquilo é um limite que está sendo ultrapassado para mim, o outro precisa respeitar, sabe? E da mesma forma o contrário, sabe? Eu acho que é uma troca. Os limites e as conversas e os desconfortos, porque é muito desconfortável você se relacionar. Se for para ser tranquilo, ninguém casa. E assim, com um filho ainda, né, Kate, o quanto cada um tem que abrir mão de muitas né? coisas pela chegada ali do filho. E muitas vezes um ou outro não dá conta disso. E aí começam os conflitos, porque a gente também vai revivendo a nossa própria história. Com então, certeza. São duas pessoas vindas de famílias completamente diferentes, uma educação, uma cultura diferente. Sim. E você vai agir ali como mãe a partir da suas raízes, né? Daquelas experiências que você teve, você vai cobrar dele ou ter receio do que vai vir a partir do relacionamento com seu pai, ele do outro lado também vai cobrar de você ou ter receio de que mãe você vai ser para a filha de vocês a partir também da história de vida dele. Então isso tudo, quando põe num caldeirão, mexe tudo. Não tem como, né? É o que eu falei, assim, os desconfortos eles vêm. E eu acho, você falando isso é muito interessante, porque ele era uma pessoa que exigia muito pouco de mim. Sempre foi. Mas eu sempre fui uma pessoa incansável, que as coisas, sabe? Que eu quero sempre mais. Então também tinha um pouco desse desencaixe, assim, né? E aí é isso, as coisas mudam, né? E foi difícil, foi muito difícil. A separação foi difícil, a família. Porque quando há uma separação, você está se separando de todo aquele núcleo, né? Então, assim, não tem só a criança envolvida. Tem os pais, tinham os meus avós que também gostavam muito dele. Minha avó gosta muito dele até hoje. Então, assim, eu tentei ao máximo minimizar as dores por tentar agir como uma mulher adulta que não queria prejudicar minha filha também, né? E tentar lidar com o maior equilíbrio possível. Mas ainda assim, a gente se machuca. Tá. E aí, Kate, dentro desse momento onde a gente se torna mãe, tem muitas reconstruções acontecendo, né? Tem a reconstrução da mulher, é a construção da mãe que está chegando ali, a reconstrução dessa mulher, que não é mais a mesma, a reconstrução, né, desse homem que está ali, a reconstrução de um casal, que vocês por um determinado tempo tentaram a reconstrução desse casal, o que não foi possível, por isso veio a separação. Mas aí vem um novo relacionamento, a separação e um novo relacionamento que é mais uma reconstrução. Como é que foi para você se abrir para um novo relacionamento sendo mãe? Essa pergunta é muito interessante porque eu nunca parei para pensar nela. Porque teve culpa, medo, insegurança? Teve tudo. Medo do preconceito, julgamentos? Teve tudo e eu vivi tudo, né, Kátia? Porque assim, quando você é uma mulher e você sai da relação, já começa por aí o problema. Você saiu, você encontrou outra pessoa, tá tudo errado. Todo mundo julga, entendeu? Então sim, existiu muito preconceito, eu perdi muitos amigos,
porque o nosso núcleo de amizades era todo dele, a maior parte dos meus amigos, né? Porque todas namoravam amigos e tudo mais. Então houve uma quebra, foi terrível para mim. Foi muito difícil, né? Eu falo que esse divórcio, ele foi meio que zerar minha vida, assim, eu começar do zero. Então eu tive que tirar, sabe aquela coisa da Fênix, de você... Nem minha própria família me apoiou na época, então assim, foi uma coisa muito minha, eu tive que olhar muito pra dentro, me autoconhecer e falar, não, aqui eu não quero mais, porque como um ser desejante, eu quero viver outras experiências, né? E é muito louco, porque eu acho que quando a gente toma uma decisão, qualquer decisão que a gente toma na vida, às vezes o universo vem. Eu sou muito de acreditar nas coisas mesmo, que nada é por acaso. A vida faz um movimento, e no meu caso foi muito rápido, então teve mais esse agravante, sabe? Que eu me apaixonei. E eu realmente me apaixonei, né? Foi muito intenso tudo que aconteceu, foi muito rápido. E eu acho, assim, olhando para trás, que tem Por que você providência diz de foi muito Deus. rápido? Porque foi assim, no processo do divórcio, eu tinha um grupo de amigos em que a gente saía juntos, e uma dessas pessoas era o Igor, que é o meu Tá. atual companheiro. Então ele E era seu amigo. ele não era meu amigo próximo, mas a gente tinha amigos em comum. Tá. E quando a gente se conheceu mais de perto, foi inevitável a gente não querer estar junto. E foi muito difícil aceitar isso, porque eu não tinha rede de apoio na cidade, minha mãe tinha acabado de se mudar para o litoral, meus avós idosos moravam em outra cidade, então assim, eu não tinha ninguém para contar. Então, quando a gente saía juntos em amigos, eu nunca tive com quem deixar a Clara, nesses 9 anos. Então, todos os lugares que eu ia tinham que ser apropriados para minha filha. Então, a gente fazia piqueniques em parques com os amigos e a gente começou a se conhecer, se conectar, e a Clara sempre junto. Então, a gente foi aprofundando dentro de uma amizade primeiro, sabe? E foi muito interessante porque quando a gente começou a se envolver, foi muito rápido para a gente ter um aprofundamento nessa relação. E a Clara, desde o primeiro dia, se conectou muito forte com o Igor, e o Igor se conectou muito forte com ela. Então, isso foi primordial para nossa relação também acontecer, porque ele é um cara extremamente brincalhão, ele gosta muito de criança, ele tem uma criança interna muito divertida, engraçada, assim, então era muito legal ver eles juntos, assim, e então isso também tranquilizava o meu coração. Mas até a gente decidir que a gente ia ficar junto e como a gente ia fazer isso, porque não tinha muito como as coisas acontecerem, as coisas foram se desenrolando, né? E sim, eu tive que introduzi-lo já para minha família muito rápido, então todo mundo ficou... Foi coisa de tipo assim, de 2 meses, sabe? 1 mês. 2 meses Distante depois da separação ou 2 meses depois que vocês se conheceram? Não, 2 Quer dizer, meses que vocês depois se da aproximaram. separação, Tá. assim, a gente, na verdade, eu tive esse distanciamento do Denis lá no Japão, e a gente já estava saindo, se encontrando na mesma turma, né? E aí eu senti uma vontade, falei, gente, que isso? Meu Deus, eu não posso viver essa história. Eu já Tá. sabia que eu queria me separar, né? Então, depois da separação, foi muito rápido pra gente ficar junto. E aí eu já apresentei ele para a família, porque era a única forma da gente poder acontecer também. Então, por exemplo, meu pai morava em Salto. Eu liguei um dia pro meu pai e falei, pai, eu tô indo aí, a gente precisa conversar, eu tô levando um amigo. E aí fomos eu, o Igor e a Clara. E aí chegou lá, eu falei, ó, pai, a gente tá namorando. Meu pai quase teve um treco, né? Então, assim, foi tudo realmente muito rápido. E aí eu acho que isso dá muita margem para as mentes curiosas e maldosas Sim. criarem muitas histórias e, enfim, né? Eu, o Denis e o Igor sabemos tudo o que aconteceu e eu acho que isso é o que basta. Denis, né? seu primeiro Denis, meu ex-marido, né?
E só eu e o Denis sabemos a nossa história e em que pé tudo aconteceu. E acho que como pessoas maduras a gente olha para trás e fala, olha só, realmente não cabia mais ali. Ao mesmo tempo que o Igor também sabia de tudo que estava acontecendo e realmente foi muito rápido. E aí enfrentar porque aí você falou de preconceito, houve muito preconceito de todos os lados. O meu pai é uma pessoa muito mente aberta e abraçou a gente e protegeu a gente, mas assim, houve preconceito de todo mundo da família. Então hoje estamos juntos há 9 anos, resistimos. Porque a nossa família, todos os lados, era a minha sogra que falava, meu Deus, uma mulher que acabou de se separar, tem uma filha, tem isso, entendeu? E é natural também, não tô julgando ninguém, eu acho que faz parte, né? A gente vive numa sociedade que tem crenças e, enfim, né? E aí as pessoas, elas realmente se assustam. Mas estamos há 9 anos comprovando que era verdade, que ia ser duradouro, né? E também teve questões com a Clara, assim, né? Uma preocupação por ser uma menina, por eu estar me relacionando com uma pessoa que ninguém conhecia. E, assim, eu abraço muito toda essa preocupação. Eu acho que ela é genuína. Eu também me preocupei muito com isso. Então, para proteger, né? Porque eu acho que todo novo relacionamento, a gente não sabe com quem a gente está se relacionando. A gente sente, né? Lá no meu coração eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, mas podia dar tudo errado. Então hoje, olhando para trás, na época foi muito sofrido para mim, mas olhando para trás eu abraço todas essas pessoas que julgaram, que duvidaram, porque realmente eu estava saindo de uma relação estável, né? A gente estava junto há muito tempo e eu estava mergulhando no novo e dá medo, mas quem mais estava com medo, gente, era eu. Né? E ele também, porque ele foi quem mais teve medo, o Igor. Ele falou, não vou namorar, não vamos ficar juntos, é melhor não, porque você vai voltar com seu ex-marido e vai me deixar, e aí, como é que fica essa situação, né? Então teve várias coisas. E a Clara, eu acho que teve também um tempo de maturação, porque ela era muito pequena, e aí eu acho importante trazer esse ponto aqui. Porque ela era pequena e houve um momento de confusão, em que ela chamava muito o Igor de papai. E desde o primeiro dia que isso aconteceu, nós sentamos com ela, e com 2 anos, assim, eu converso com a Clara desde, sei lá, desde bebê, né? Como uma pessoa que ela é, um indivíduo, né? E a gente sentou com ela no sofá e eu falei, olha, ele não é o seu papai mora no Japão. A mamãe e o papai não estamos mais juntos. Esse é o namorado da mamãe. E à medida que isso foi evoluindo, até a gente se casar e, né, ele ser mesmo o padrasto dela, a gente ia conversando. Que legal, né, Kate, você conduzir as coisas dessa forma com ela. Sempre. Né? Sempre de forma muito clara, e ela cresceu entendendo quem é o pai e quem é o namorado da mamãe, marido da mamãe, enfim, né? E eu acho que, de novo, né, a nossa maternidade e a nossa paternidade realmente tem muito a ver com a nossa história, né? Claro. Porque eu acho que tudo que é omitido, a gente sabe, a gente cresce, entendeu? Ninguém vai enganar ninguém. E aí é doloroso, é penoso. Você é psicóloga, você sabe mais que todo mundo. A gente entender, quando a gente cresce algumas coisas, dói, machuca. Às vezes a gente passa a vida inteira e não vai entender. Com trauma, Então eu sempre, assim, isso era uma coisa que eu e o Denis, meu ex-marido, a gente sempre foi muito alinhada, que é verdade. Então a verdade vai doer, mas a verdade vai ser dita. E eu continuo acreditando nisso. E eu também vivo isso hoje com o Igor. A gente, quer falar uma coisa, é verdade. A gente vai lidar com a verdade depois. Se precisar, faz terapia. Entendeu? Porque eu acho que tem que ser assim. E aí, conforme a relação foi evoluindo, teve uma fase engraçada até, eu vou contar, que ela começou a chamar o Igor de titio. E aí um dia a gente estava no mercado, e aí eu e o Igor demos um beijinho, não sei o que, e ela no carrinho, no corredor, ela falou, titio, não sei o que. E as pessoas olhavam, tipo, um casal, e a criança chamando de titio, não sei, parecia meio estranho. Parecia que as pessoas ficavam meio
E aí eu falei, acho que tá na hora da gente conversar com ela. Aí ele falou, tá na hora de conversar com ela, ela vai... O que a gente vai fazer? Aí o Igor falou, deixa ela escolher como ela vai me chamar. Eu falei, ótimo. E aí isso também causou muitas polêmicas, porque a gente chegou em casa, sentamos com ela já estava maiorzinha, e a gente falou, Clara, a gente tá junto, a gente mora junto, a gente é uma família, e titio não tá rolando. Então a mamãe e o Igor queremos, né, que você pense num jeito de você chamar ele. Tem alguma coisa que você quer chamar ele? Aí ela falou, como é papai em inglês? E aí eu falei, é daddy. Aí ela falou, daddy. E até hoje ela chama o Igor de daddy. Que bonitinho. E a Cel também. A Cel Olha fala só. papai daddy. Então, claro que para algumas pessoas, assim, isso também foi um problema. Porque ele não é o pai, né? Embora ele se sinta pai e assim, ele é. Sim, ele faz o papel, né? Porque eu também acredito muito nesses papéis, assim, né? Muito importante para uma criança ter alguém que represente. Se ela não tem pai, se ela não tem mãe, existe alguém ali naquele ciclo familiar que vai representar esse papel. E esse papel é o mais importante, porque é quem tá cuidando, é o cuidador. Mais importante, gente, no dia a dia, né? Eu tô falando pra mim, assim, no meu ponto de vista, no dia a dia da criança, sabe? É quem alimenta, é quem, se precisar dar banho, é quem monta a mochila para ir para a escola, sabe? É quem se preocupa com a roupa. E o Igor, ele desde o começo foi esse cara. E é difícil falar disso e não me emocionar, porque eu vejo muito que muitas pessoas até hoje não veem ele nesse lugar. E ele sofre com isso, porque ele escolheu a Clara, sabe? Porque até hoje, a gente tá junto há 9 anos, ele poderia não fazer o papel que ele tem com ela. E ele escolhe todos os dias ser pai dela. Então, isso não tira o papel do pai dela, também é importante dizer isso, né? O Denis tem o papel dele como pai, né? Que isso a Clara tem a visão dela e vai ter a visão dela, e eu acho que as crianças também crescem e elas vão ver as pessoas como elas são. Não sou eu que vou dizer isso, né? E então eu acho que é isso, sabe? É o quanto que essas pessoas, independente de ser pai, mãe, vovó, tio, tia, amigos, eles estão presentes na vida da criança, porque no fim das contas é isso que importa. Sim. Né? Pode ser que eu acho que seria tão importante se todo mundo tivesse acesso a essa informação, sabe? Que às vezes você não tem um pai biológico ou você foi abandonado, mas sabe aquela pessoa que estava ali, ela é seu pai, sabe? Então, assim, você não é uma pessoa sem pai, você teve um cuidador que teve esse papel, ressignificar isso. Então, o Igor sofreu bastante um pouco, assim, com o fato das pessoas, às vezes, não o colocarem nesse lugar que ele se colocou. E eu também pedi por muito tempo. Então, a gente também teve vários problemas no começo do relacionamento em que ele queria fazer e eu falava, não, porque você não é o pai. Ela tem pai. Até que, fazendo terapia, eu falei, eu tô morrendo sozinha, no sentido de mãe daí, né? Voltando ao tema principal. Nós, mães, nos sentimos sozinhas, sobrecarregadas. Naquela época eu não tinha tanta informação como hoje, então isso também foi uma dádiva, porque eu atravessei muita coisa na ignorância. Mas eu tava sobrecarregada, e com o cara do meu lado querendo fazer, e eu não deixava. Então eu falei, oxe, machista sou eu, né? Vamos mudar isso daqui. E que bom, né? Porque aí ele foi mais feliz nessa relação. E ele mais feliz, né? Ele ficou muito feliz, real, assim. E eu fiquei muito mais tranquila. Mas eu acho que também era coisa do preconceito mesmo, né? Porque ao redor é tanta pressão, é tanto julgamento que você fica ainda muito jovem, que ainda tentando me encaixar. As pessoas falam muito, né? A sociedade cobra muito. Eu tentava me encaixar. E Kate, depois de quase 10 anos, mais ou menos por aí, que você engravidou de novo. Então, né, do Igor,
Como é que foi engravidar de novo? O que veio nesse momento? Como eu falei, a gente não teve folga, porque a Clara estava com a gente em todos os cantos, até hoje, né? Agora as duas. Então a gente nunca viajou sozinho, a gente nunca, até engravidar da Cel, a gente nunca tinha tido férias, a gente nada. Então a nossa vida sempre foi Clara, né? Então a gente, como pais da Clara, super ativos, a gente falava, não vamos ter filhos. Não vamos, porque Clara vai crescer. E eu perguntava muito, você quer um filho biológico? E ele falava, não. Então eu também não quero. Então já temos uma filha. Então a gente se dedicou muito a Clara, assim, muito mesmo. A gente café da manhã junto, almoço junto, jantar junto. A gente sempre gostou de estar presente real, assim. Isso sempre foi muito importante para nós três. Então, vamos viver tudo que tem para viver aqui, porque quando ela crescer, vai que ela quer morar no Japão com o pai. E aí, filha, eu vou ficar no vazio. Então, aí a gente, quando ela for pro Japão, se um dia ela for, olha eu projetando, filha, eu não quero que você vá pro Japão, mas se você quiser, porque ela vai assistir, Né? se você quiser, a mamãe vai, nossa, vai te abraçar, vai te apoiar. Então, eu falei, se um dia ela decidir, a gente vai namorar, enfim, Uhum. né? A gente vai ficar só eu e você, e a gente vai viajar e vai realizar os nossos outros sonhos como casal, né? Agora como casal. Vai vendo. O pai dela veio do Japão e passou um tempo aqui, e aí também foi muito difícil, porque pela primeira vez ela ia viajar com ele, ia ficar um mês fora. Então pense, eu não tinha nada, de repente eu tenho um mês. E eu engravidei nesse um mês. Olha só. E então, assim, é até estranho falar isso, porque a gente conversava muito e a gente realmente falou, não vamos ter filhos, e a gente nem sabe até hoje como que aconteceu, porque a gente se protegia. E eu engravidei, era porque era pra ser mesmo, a Cel quis vir, falou, esses dois loucos vão ser meus pais. E no começo foi muito difícil. Foi diferente da primeira? Foi diferente da primeira, mas também foi um susto. Porque as duas não foram programadas. Então, assim, uau, dessa vez foi um susto maior. Porque realmente o Igor tava indo ver vasectomia, a gente já tava com tudo, assim, né? Então não vamos ter, não vamos ter. E aí a gente relaxou, né? Você vê? E aí, então tomei um baita susto. O Igor também ficou assustadíssimo. E aí, eu já sabia como era, então foi muito difícil por isso também. Porque daí eu tinha muito medo do puerpério. Porque depois de passar pelo puerpério da Clara, que eu acho que durou ali uns 2 anos. Acho que foi uns 2 anos. Eu entendi o que era o puerpério, descobrindo essa minha depressão, que depois da pandemia eu tive um diagnóstico, né, de depressão e transtorno de ansiedade. E estudando muito também, porque eu gosto de estudar muito e de entender as coisas, então estava estudando psicanálise e aí comecei a ir para esse lugar da parentalidade, porque eu sempre gostei, né? E aí eu entendi muita coisa, né, sobre o puerpério, então eu fiquei com muito medo. Tanto que, assim, hoje eu e o Igor, a gente briga com isso, mas eu fui uma gestante de segunda muito tranquila para várias coisas e noiadíssima com o puerpério. Então, coitado, ele fez todos os cursos, ele viu todos os vídeos e eu ficava falando o tempo todo, eu tenho medo depois que esse neném Porque nascer. você não queria sofrer tudo aquilo que você sofreu Sim. relacionado à primeira. E a gente revive, né? Muitas coisas. Revive, eu Quando tô você vai revivendo. ter, né, o segundo filho. Não tem como. E aí, a minha questão agora veio comparação, veio culpa em relação à filha mais velha? Como que você lidou com esses sentimentos?
Eu acho que vem em tudo, assim, porque a nossa mente, cara, é assim, é um parquinho de diversões, né? E não é só para o bem. Então eu acho que vem a bandeja cheia e aí você tem que olhar aquilo e meio que escolher, né, o que tá maior, dar uma atenção maior. Então, assim, eu me preparei muito, eu gosto de me informar, então eu me informei mesmo, eu tava muito tranquila e realmente muitas coisas foram tranquilas. A gestação foi mais tranquila, eu lidei melhor com as coisas que rolaram, me entreguei para a experiência, vai ser como for, eu quero normal, quero ter uma doula, mas se não rolar tá bom. Aí quando a Cel nasceu, o fato, olha como a gente é, né? O fato dela ser meia irmã da Clara, vamos dizer assim, eu senti na gestação que ela começou a ter um comportamento diferente com o Igor. Não comigo, mas com o Igor. Então eu já percebi ali, olhando e estudando, né? É porque você era mãe das duas. E o Igor não. Exatamente. Então eu senti um pouco de um ódio por ele, algumas reações mais explosivas, e ele ficava muito mal, ele fica mal, e E como você se sentia eu vendo falava isso? pra ele, calma que acho que faz parte. Então assim, doía, mas eu falava, é o processo dela, a gente só tem que ser maduro pra lidar. Então assim, se informa. Eu tava tranquila. Quando nasce, como o parto foi normal e meu parto foi muito longo, foram ao total 32 horas de parto, a Clara vai ficar com a minha mãe. Então, quando eu tenho alta, eu aviso minha mãe e a Clara imediatamente vem e a gente chega praticamente junto da maternidade. E aí a mágica acontece porque, cara, um bebê é um negócio assim, né? É um milagre. É um milagre, assim, é Deus ali 100%, assim, pra mim, sabe? Então, quando a Clara chega e entra e eu tô com ela no colo e ela olha pra Céu, ela já transborda no choro Tá. e emociona muito. E aí eu sinto aquele amor que aí eu senti, porque eu também tava com muita ocitocina, porque tinha dado certo o meu sonho de parir. Então eu fiquei uns 3 meses só ocitocina. Eu tava muito feliz depois que o negócio começou a cair. E aí eu vendo esse amor, assim, foi... Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse viver isso, né? Eu não sonhei com isso, e que bom que eu não sonhei com isso. E você ficou muito dividida entre as duas? Porque o que é muito comum no consultório, na segunda maternidade, é: será que eu vou amar o segundo como eu amo o primeiro? Como é que eu vou lidar, né, com as duas ali? Você sentiu algo assim? Senti, e desde a gestação eu me organizei para ter momentos só com a Clara. Então, por mais difícil que seja hoje, eu faço questão de estar sozinha com a Clara em vários momentos, porque eu acho que como ela é mais velha, ela precisa mais. Porque todo mundo acha, gente, aí é o meu ponto de vista também, todo mundo acha que o bebê, ele precisa mais da mãe, ele precisa mamar, ele precisa estar alimentado, ele precisa dormir. Mas eu acho que quem precisa mais é o mais velho. Então, eu me dediquei muito à Clara. E agora que eu tô numa fase mais exausta, eu me cobro mais do que no começo, porque eu sinto que com a exaustão a gente não quer fazer muita coisa, né? A gente quer preencher todo o espaço de descanso e às vezes eu me pego me cobrando que eu preciso fazer mais pela Clara, porque eu parto dessa ideia de que ela precisa mais de mim. Tá. Então, eu me divido bem, assim, nessa Sim. rotina, mas é claro que eu me sinto muito culpada. Às vezes eu vejo que ela sofre, né? A gente Porque percebe. não é algo fácil, né, se Não, dividir entre os filhos. não, E assim, a gente não é a mesma mãe para todos os filhos. E não isso é. não é errado, Uhum. né? Acho que é importante dizer isso. A gente não consegue Muito. ser igual, por mais que você tente, até porque os filhos não são iguais.
E principalmente no seu caso, que as fases são muito diferentes. Você está vivendo um puerpério, sendo mãe de uma pré-adolescente. Claro, e assim, eu tô vivendo coisas agora que eu não vivi antes, e que bom, eu tô tendo a oportunidade de viver coisas que eu não vivi antes. E isso que você tá falando, Kátia, eu acho tão importante, eu vou até falar de novo, eu acho que cada filho é um filho, não tem como ser igual. Se a gente fala que amor é igual, eu também não acho que é igual, eu acho que a gente ama incondicionalmente os filhos, mas de maneiras diferentes também. Porque são personalidades diferentes, sabe? Não tem como, gente. É só olhar para nossa família. Com quem que a mãe conversa mais? Com quem que a mãe conversa menos? São relações diferentes, Sim. Entendeu? Amor, amor de mãe realmente é incondicional. Mas também não vai ser igual. É como relacionamento. Você se separa, não é o mesmo amor, tá? Mas um exemplo, você se separa, cada amor que você sentiu é um amor, Sim. é diferente, porque são pessoas diferentes, as coisas conectam em lugares diferentes. Eu amo as duas infinitamente, cada uma do seu jeitinho, né? E a culpa, ela aparece quando o amor parece ser dividido, mas não é dividido, o amor se multiplica. Exatamente. E recomeçar na maternidade é se reencontrar. Se reencontrar na maternidade é recomeçar. Então, acho que você viveu muito esses dois processos e ainda está vivendo, né, Kate? Sim, não é romântico, não é fácil, não é bonito. Eu tenho uma adolescente, acabou de fazer 12 anos, né? Acabou de virar a chavinha. Então, assim, ela também me cobra muito, né? Tá. Mas eu acho que é esse lugar, assim, também. Eu tô numa fase que eu tô me debatendo menos. Tá. Kate, se você pudesse dizer algo para você mesma lá atrás, naquele momento mais difícil, o que você diria? Se abraça, sabe? Se acolhe. Para de esperar abraço das pessoas, sabe? Para de querer tanta atenção, sabe? Eu acho que haviam 2 bebês ali, precisando muito de cuidado. E eu podia ter me abraçado. Sim, que bom, muito importante você dizer isso, que é comum as mães se sentirem culpadas, divididas, e principalmente quando a maternidade acontece em fases diferentes. E aí fica essa questão, né, de como é que eu vou dividir esse amor, que é o que a gente está dizendo, e ele não vai ser dividido. Então, se você está vivendo essa fase, lembra disso. O amor, ele se multiplica, ele não se divide. Exatamente. Né? E muito eu acho bom. que esse olhar, ele muda tudo, né? Porque às vezes vai bater culpa. Sim. Mas se você se lembrar disso, você volta a se alimentar desse amor. Porque também quando a gente fica na culpa, que é uma coisa que eu tô brigando muito assim comigo às vezes, sabe? Para de se culpar e vive o agora, porque olha isso aqui é muito legal e você tá apegada num negócio assim que talvez só você tá vendo, sabe? Só você. E olha que bonito isso, olha quanta coisa boa, né? E se você que está nos assistindo já viveu ou está vivendo uma maternidade em diferentes fases, como a gente está conversando com a Kate, deixa o seu comentário aqui para a gente conhecer. Também vou responder todos os comentários. Kate, vamos tirar uma cartinha aqui do nosso baralho, fazendo as pazes com a sua história? Vamos lá. Baralhe um pouquinho o presente, né? Vamos começar por ele, vamos ver o que vem aí. Bora. O que esse momento atual, né? O que o universo traz para você? E eu pego de qualquer lugar? Sim. Posso virar? Sim. É para ler? Leia para nós e comente o que tá aí. Pelo que você tanto planejou e sonhou no passado, atualmente você está onde você gostaria de estar? Meu Deus! Que coisa louca! Sim!
Sim. Você se sente hoje no lugar que você gostaria. Sim, eu acho que assim, já que a gente tá falando de maternidade, eu até tô num lugar até mais do que eu sonhei, assim. E claro que é difícil, às vezes é cômico, eu também tô aprendendo a rir um pouco, né? Tô rindo, gente, achei que eu ia chorar. Eu achei que eu ia chorar o tempo todo. Porque maternidade é esse lugar na gente, né? Sim. Mas eu acho que sim. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente não tem muita ideia também do que a gente quer, ou a gente floreia muito, né? Mas lá no fundo a gente sabe onde é esse lugar que a gente queria estar lá, e às vezes ele é aqui agora, né? Ele é o presente. Que bacana. Muito bom. Bom, vamos lá então para o passado agora. Nossa, agora eu tô com medo, hein? Ai, muito bom. Nossa, essa aqui minha mãe não vai poder assistir. Mãe, desculpa se você estiver vendo. Qual foi a necessidade não atendida na sua infância? Eu acho que, claro que assim, os adultos eles não fazem consciente, sabe? Muita terapia, né? Minha mãe maravilhosa, meu pai também, né? Mas óbvio que toda relação, né, tem muitas coisas. Ninguém é perfeito, né? Eu acho que atenção. Eu acho que muitas coisas passou e não foi visto. E talvez até porque quando a gente vê questões, maternidade, falando da maternidade, a gente se vê muito nos nossos filhos. Eu sinto muito isso com as minhas filhas. É por isso que às vezes algumas dores são insuportáveis. Então eu acho que quando eu falo assim um pouco dessa atenção é porque eu tenho aprendido que às vezes a gente ignora uma coisa muito importante porque aquilo dói demais na gente. Só que isso causa mais dor. Então eu acho que eu precisava de algumas questões que eram extremamente profundas, eu precisava de uma atenção, de uma conversa. E olha que minha mãe e meu pai são incríveis de conversar sobre tudo. Tá. Mas faltou espaço, abertura, porque ia bater nas questões deles, Sim, sabe? sim. E aí, por proteção própria, eles não olharam para isso. Então eu acho que essa necessidade de atenção para algumas questões muito minhas, assim, não foi. Isso pega, né? Hoje isso pega muito. Todos nós temos necessidades que não foram atendidas pelos nossos pais. Não tem como ser diferente disso. Os pais, eles tentam ser perfeitos. A gente faz o máximo que a gente pode por um filho, Com certeza. mas sempre vai ficar algo. E tá tudo bem, né? Então quando você diz, desculpa mãe, né? Se você tá ouvindo isso, porque eu vou falar algo que talvez doa em você. Mas é isso, a gente nunca vai ter certeza do que um filho precisa. Claro. A gente tenta. E hoje ela me dá toda essa atenção, entende? Uhum. Claro que, né, também não tô falando que hoje é tudo perfeito, claro que não, a gente carrega a nossa história, né? Estamos ressignificando muitas coisas. Mas eu também consegui verbalizar isso pra ela, né? Eu acho que terapia também é bom por isso. Com certeza. Vamos para o futuro. Ai, Jesus! O que o universo traz sobre o futuro? Vamos ver. Seja bondoso, hein, cartinhas? Vamos lá. Nossa, é grande, hein? Exercemos diariamente diversos papéis sociais. Quais são os seus hoje? Pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, profissional, aluno, aluna, amigo, amiga, irmã, irmão. Como você se percebe em cada um desses papéis atualmente? Dê uma pontuação de 1 a 10 para cada papel exercido. Como você desejaria estar atuando neles no futuro?
Uau! Uau! Caramba, hein? Vamos ver se eu vou passar na prova. Eu acho que pai e mãe, eu tô ali no 8, assim. Tá. Ou mãe dos meus filhos aqui, no caso, né? Uhum. Não, eu acho... eu tô 8. Não vou ser muito... Como filha, eu acho que eu tô no 7. Eu quero chegar no 10, hein? Eu tô cuidando de mim pra isso. Como marido e esposa... Ai, nesse momento, gente, eu acho que eu tô 7, vai. Porque, né? Tô No muito puerpério é mãe. difícil a gente cumprir, né, com todos os papéis, especialmente de esposa. O marido fica de O lado, né? marido deve ter dado 4, né? Ele tá assistindo, ele falou 4. Mas assim, eu me esforço bastante. Como profissional, acho que a profissional, aluna. Eu sou profissional, eu sou aluna. Então, nossa, profissional, eu acho que eu vou dar 7 também. Porque eu já fui 10 no profissional, assim, pra mim, né? E eu acho que agora... Difícil também, porque eu acho que eu tô numa transição aí, né? Você tá acompanhando. Como amiga, nossa, eu tô péssima, gente. Oxi, péssima. 5, vai. Talvez até menos, mas, né, não tá dando. Irmã, eu também tô no 5. Preciso melhorar. Jesus. Que interessante, né, Kate, essas reflexões. Quando a gente para pensar em cada um dos papéis que a gente exerce e como a gente está em cada um deles, é uma reflexão profunda, mas importante, porque só assim a gente consegue melhorar algumas coisas que a gente não vê, porque a maternidade ela nos engole. Então a gente precisa estar atenta aos outros papéis, senão eles realmente ficam esquecidos, né? Com certeza. A gente não vai conseguir dar conta de todos eles e nem 100% em todos eles, como a gente tenta, a gente gostaria, e por isso a gente se sente sobrecarregada muitas vezes, porque a gente quer dar conta de tudo, mas a gente pode ir olhando um pouquinho de cada vez para cada um desses papéis e ir fazendo pequenas mudanças diárias, né? Com certeza. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. É isso mesmo. Muito bom, Kate! Fiquei muito eu adorei. feliz de ter você aqui, Obrigada. compartilhando com a gente essa sua história, né, linda, de muitos desafios, né? Então, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, a maternidade, ela não é linear. Vou pegar minha colinha aqui, que eu fiz até uma anotação. Ela muda, ela transforma a gente. Mas nós somos seres humanos. Então a gente não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. E tudo bem, então, você ser a mãe antes de qualquer coisa. Porque a gente fica se cobrando, cadê a mulher? Cadê essa mulher? Não seja a mãe. Depois você vai aos poucos buscar essa mulher, vai resgatar ela dentro de você. Tudo tem o seu tempo, o seu momento. Mas é importante que você possa se olhar para buscar esse recomeço, para buscar essa reconstrução, esse reencontro. Como a gente conversou hoje com a Kate, são muitos vínculos feitos nesse período. E essa construção e desconstrução, ela é muito forte na maternidade. E aí, gente, deu vontade, né, de fazer terapia, não foi? Me conta aí. Obrigada por dividir esse momento comigo. Esse espaço, Mãe Terapia, é para você. Aqui não existe julgamento, aqui não existe o certo e errado. Você não está sozinha, você merece cuidado. E a gente se vê no próximo Mãe Terapia.